falando do dia 23 de Shvat, de um pronunciamento do Rebbe anterior. Sim, ele nos contou que certa vez, quando saía do seu quarto, do seu escritório, enfim, o Alter Rebbe ouviu, Rav Shneur Zalman ouviu sua esposa dizendo a algumas mulheres. Elas falavam sobre algum assunto e, pelo visto, entre si, elas comentavam como o marido dessa age, como o marido daquela se conduz. E justo quando ele saía e passava por lá, ele escutou a sua esposa, a sua mulher, dizendo, e o meu diz, o meu, quer dizer, o meu marido, o seu marido fala assim, o seu outro, o marido dessa diz assado, etc. E o meu diz tal e tal. Ele escutou de passagem só essa frase. E naquela hora disse o Alter Rebbe, puxa, com uma mitzvah da Torá, que é a mitzvah do casamento, eu sou seu, eu pertenço a você, por assim dizer, porque assim falou a esposa, o meu diz, né? O meu marido, o meu diz. Né? Então, se com uma mitzvah eu pertenço a você, eu sou teu, imagine só, com muitas mitzvot, como nós somos de Deus. Se com uma mitzvah eu já passo a pertencer a você, então imagine com todas as outras mitzvot que nós fazemos e devemos e cumprimos para com Deus, como nós pertencemos a Ele. Ditas essas palavras, se fala que ele ficou na soleira da porta, ficou onde estava, em transe, e ficou em estado de êxtase, só de ouvir uma palavra. O meu diz, ele raciocinou. Puxa, ela diz que eu pertenço a ela, o meu, por uma mitzvah, que eu me casei com ela. Então imagine o quanto nós pertencemos a Deus e devemos a Deus. Meditando sobre isso, ele entrou num êxtase espiritual, e passado alguns momentos, ao despertar dessa sua dveikut, desse estado de conexão profunda, quando ele estava imerso nos pensamentos elevados, quando, por assim dizer, ele se despertou desse estado, ele disse, baseado num versículo do Shir HaShirim, do Cântico dos Cânticos, que fala, saiam e vejam. O que significa saiam e vejam? Assim ele explicou pela Hassidut, saiam, que a pessoa tem que sair do seu próprio eu, sair de si própria, de si mesma, sair e deixar de lado o seu ego. E justo saindo de si, quando pertence a outro, por assim dizer, assim saiam e vejam. Ela vai ver e contemplar e captar divindade. Explicou o Alter Rebbe como se dá esse processo, saiam e vejam, como a pessoa sai do seu próprio eu para ver e captar divindade. Isso é algo, como fala a sequência desse versículo no Cântico dos Cânticos, é algo que se consegue através das filhas de Tzion. Ou seja, que é algo que é motivado, incentivado pelas mulheres, como aconteceu aqui nesse caso, nessa anedota, nessa situação com Alter Rebbe, que foi justo a mulher dele que conseguiu despertá-lo para um pensamento e sentimento sublime, para essa meditação especial, para essa conexão, esse êxtase espiritual intenso que ele vivenciou. E ele explicou que pela Kabbalah isso tem uma origem e tem um significado. Malchut desperta Zeir Anpin. Está escrito que a Sefirah de Malchut, que Malchut é receptora e simboliza o lado feminino como da mulher. De acordo com a Kabbalah, ela desperta as Sefirot anteriores a ela, que estão acima dela. E se fala que no futuro vindouro, por mais que hoje Malchut está como última Sefirah, está mais baixo, mas assim se fala que no futuro vindouro cumprir-se-á aquilo que fala o versículo, a mulher virtuosa é a coroa de seu marido. Quando se explica o que isso simboliza, que a mulher ela está personificada e simbolizada na Sefirah de Malchut, que é o receptáculo, mas ela vai se tornar a coroa do seu marido, ou seja, que vai haver uma elevação dessa Sefirah de Malchut até o nível transcendental de Keter, de coroa que está acima de todas as Sefirot. E de fato assim se explica que na era messiânica esse lado feminino vai estar em destaque e vai estar nessa posição mais elevada. E pelo visto, hoje em dia mesmo, já como preparação
E como anunciando a chegada de Mashiach, a gente já nota e já percebe isso. Mas de qualquer forma, o que nós vemos daqui interessante, que como o Alter Rebbe, de uma única palavra que ele ouviu, o Alter Rebbe era uma pessoa tão profunda, e tudo ele via não só na superficialidade, aqui ele estava passando, saindo do seu quarto, ouviu sua mulher falando, e o meu diz, puxa, meu, eu pertenço a ela, por causa de uma mitzvah, então imagina o quanto eu não pertenço a Deus, o quanto eu devo a Deus por todas as mitzvot que Ele nos prescreve, etc., e que nós nos vinculamos com Ele. Né? E, enfim, esse ensinamento interessante de uma anedota, de uma ocorrência trivial que aconteceu com Alter Rebbe Korab Shneur Zalman.